Glória a Deus, né? Tizinha sempre presente. Vamos lá? Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Ezequiel 13, 10. Quero falar com vocês de um assunto muito legal que meu coração fica trêmulo todas as vezes que eu me bateio, me bato, eu me vejo de frente com esse assunto, tá bom? Ezequiel 13, 10. Visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, propagando-lhe paz, quando na verdade não há possibilidade alguma de paz, e quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade, rebocando-o com argamassa e passando cal. Ora, essa parede vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras, e ranjarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhe indagará: onde está o reboco e a caiação que fizeste? Ezequiel foi um profeta dos mais marcantes da Bíblia. Jeremias foi chamado criança, Ezequiel já não foi chamado criança, Ezequiel foi chamado adulto. Às vezes, você tem os bons profissionais e os maus profissionais. A gente está construindo a igreja lá no Mudubim. E assim como nós reformamos aqui, ampliamos lá, a gente está construindo algo, só que lá é do zero. Só que tem determinado momento que a gente vai precisar construir uma parede em cima de outra parede já existente. Eu então tenho o maior cuidado de fazer um reforço natural naquela parede, que eu não sei como foi feita a fundação dela. Das paredes novas eu sei qual é a fundação, que nós estamos fazendo lá. Fundação de quase 1 metro quadrado de concreto. Só que quando você vai construir em cima de algo já existente, que você não sabe qual é a fundação, você fica meio temeroso que você pode construir algo muito bonito, mas a base não ser boa, aquilo que você construiu vir a cair. Isso é muito ruim. Os maus profissionais, eles não olham para as questões de meios, eles simplesmente fazem as coisas. Os bons profissionais querem em quaisquer áreas, medicina, por exemplo, uma cirurgia, eles não terminam a cirurgia deixando um instrumento dentro do paciente. Aquilo gera um problema enorme. Se não for corrigido a tempo, o paciente vem a óbito, porque é um corpo estranho dentro do paciente. Os maus profissionais não se atentam a isso e carregam sobre si vários processos na justiça por erros médicos, muitos deles cometidos por negligência mesmo. E você vai encontrar isso em todas as áreas. E Ezequiel foi um homem que falou muito fortemente contra esse tipo de postura. Ezequiel dizia o seguinte, Deus falando através de Ezequiel, que tinha um perigo iminente para acontecer em Israel. Ezequiel já estava na Babilônia quando estava profetizando essas coisas. Jeremias estava ainda em Israel. E ambos profetizavam as mesmas palavras, mesmo não estando em contato físico um com o outro. E eles diziam: olha, vocês precisam se arrepender. Não tem como vocês viverem nessa vida pecaminosa que vocês vivem, porque uma hora isso vai ruir. Uma hora essa proteção vai acabar. E em contraponto ao que Ezequiel profetizava e ao que Jeremias profetizava em Israel, tinham então os falsos profetas. Os falsos profetas diziam o seguinte: não, vai acabar não. Deus é misericordioso e não vai entregar Jerusalém aos seus inimigos. Deus é um pai amoroso e não vai permitir que nós sejamos levados cativos para terras estranhas, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perdão.
as mesmas palavras que nós ouvimos hoje. Ezequiel, então, ele deflagrou algo muito sério. Diz o seguinte: olha, esse muro de proteção que os falsos profetas estão construindo, por fora parece um muro firme, está bem pintado, tem a cor certa, mas por dentro, o material que foi usado, por dentro não presta. Você pega um móvel velho, pinta ele, aparentemente está bonito, mas se não for feita a reforma correta, só fica aparentemente bonito. Na verdade, por dentro ainda continua apodrecido. Dizer que eu estava dizendo exatamente isso. Olha, o muro que vocês estão construindo está bem pintado por fora, está bem caiado por fora, mas por dentro está podre e vai cair. Os capítulos 12 a 14 de Ezequiel estão numa seção chamada assim, a verdade sobre a falsidade. Então, aqui o Senhor explicita, por exemplo, no capítulo 12, a falsa segurança que eles estavam construindo e que em nada tinha a ver com aquilo que efetivamente era a realidade. No capítulo 13, que é o que nós lemos aqui um pouco, fala das falsas profecias. E no capítulo 14 fala da falsa piedade. Então aqui, Ezequiel está falando assim, as verdades sobre a falsidade. Então você tem aí a falsa segurança, as falsas profecias e a falsa piedade. Ezequiel e Jeremias profetizavam com clareza, dizendo que Deus haveria de julgar, de trazer julgamento àquele povo. E os falsos profetas que se levantavam, Ezequiel os comparou como raposas que andavam nos matos, nos lugares ermos, apenas buscando saciar a si mesmo, mas não pensando no bem comum. Ezequiel comparou também a trabalhadores que não conseguiam construir algo duradouro. E como é difícil nós não conseguirmos construir algo duradouro. Como é complicado. A parte espiritual que os judeus haviam construído há muitos anos e as promessas que eles tinham, tudo tinha entrado em ruína. E Deus então enviou os profetas para chamá-los ao arrependimento, chamá-los ao conserto. Mas os falsos profetas sempre levavam eles a entenderem que Deus iria dar uma outra oportunidade, Deus iria dar uma outra chance, que eles iriam sobressair. Ezequiel e Jeremias tinham profetizado a destruição, mas eles profetizavam que o tempo bom estava chegando. E como a destruição viria, segundo Ezequiel, que haveria uma tempestade de chuva, de granizo e ventos, que derribariam completamente aquele muro falso que eles estavam construindo. Eu fico pensando, como nós nos erguemos sobre muros que são bem pintados, são bem caiados, mas são podres. Esses dias eu estava vendo uma narrativa contextual e atual, tentando diminuir a verdade bíblica a verdade acerca da Bíblia, colocando em xeque aquilo que a Bíblia traz como verdade. Mas imaginemos nós, a Bíblia foi um instrumento que Deus usou para nos consolidar como nação e como geração, como ser humano até hoje. Se nós tirarmos a Bíblia de entre nós, o que será de nós sem a Bíblia? Como nós seremos? Como será a sua geração? Então, quando você tenta mexer nessa base, por mais que por fora você pinte e fique bem pintado, por dentro continuará podre, continuará assim a essência verdadeira de mudança. Jesus também falou sobre esse assunto quando Jesus se referiu aos fariseus. Ele dizia, olha, eles inculcam em vocês leis tais, das quais eles nem mesmos fazem, mas quando vocês olham por fora, eles são bonitos, são benquistos, são aplaudidos, mas por dentro são como sepulcros, por fora caiados, mas por dentro
insuportáveis. Então, a primeira coisa que fica muito clara assim, nessa questão do que nos torna mais caiados, eu lembro que há algum tempo atrás Deus nos deu uma palavra sobre o espírito do engano. E depois que Deus nos deu essa palavra, eu tenho visto muito espírito de engano agindo no meio do povo de Deus. Nós temos que nos desviar hoje de sermos enganados. Então os falsos profetas, eles agem como alguém que vê algo errado, mas vai lá e passa mais cal, passa mais tinta, compra uma tinta cara, faz qualquer coisa para mudar o exterior, mas não transformar o interior. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que has de julgar os vivos e mortos, por ocasião de sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Todas as vezes que eu leio o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, eu vejo como aquele pai, o adulto ensinando ao jovem, o pastor mais velho ensinando o pastor mais jovem, o pai ensinando ao filho. E nesse ensino que Paulo passava para Timóteo, dizia o seguinte: olha, chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, antes contratarão para si mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir, aquilo que soa bem aos ouvidos. São como muros caiados, mas que não têm essência de uma construção firme. Um verdadeiro profeta diz às pessoas aquilo que elas precisam ouvir. O falso profeta diz o que elas querem ouvir. Um verdadeiro servo de Deus constrói cuidadosamente sobre alicerces sólidos e mantém paredes bem conservadas. Mas o mercenário constrói com descuido e cobre suas obras com cal para melhorar a sua aparência. Faz mal feito, faz de qualquer jeito, passa um cal. Por que eu estou falando desse assunto? Só para vocês entenderem. Não muito tempo, eu estava orando por uma senhora aqui na igreja. E ela tinha um problema muito sério no casamento dela, o marido dela. E quando eu e a pastora, quando nós começamos a orar por ela, pelo casamento dela, ela era esposa de um advogado, bem sucedido, um homem muito rico na sua posição, trabalhava para o Estado e tinha outras empresas. E aquele homem estava num processo depressivo muito alto. Ele há muito tempo vinha traindo a esposa dele com uma outra mulher. E ela descobriu, foi quando ela descobriu, ela nos procurou. E quando eu ia orar por ele, Deus me mostrava não a pessoa, não o ser humano que estava ali, a gente orando por ele, mas Deus me mostrava uma outra pessoa por trás dele, um outro ser. E aquele ser que Deus me mostrava, preste atenção, eu via aquele homem, ele muito perdido em todas as situações que ele estava vivendo. Deus mostrava ele como se fosse assim, no meio de uma floresta. Eu não sei quem já ficou perdido no mato, mas assim, muito, muito complicado. No meio de uma floresta, e ele andava e circulava, andava, mas ele não conseguia encontrar uma saída. E Deus mostrava: assim está o espírito desse homem, está perdido. Irmãos, nós começamos e nós entramos numa luta.
Aquela mulher já tinha sido internada algumas vezes em hospital mental, então tinha o risco de ser um surto mental, mas tinha também um risco concomitante também de ser algo espiritual. Nós precisamos orar. Aquela mulher, em 5 minutos, ela saía de uma crise e entrava em outra. Em 5 minutos, ela puxava os cabelos e na sequência estava sorrindo. Era muito complicado o caso dela. E a família querendo internar ela outra vez no hospital mental, e o marido também. E nós oramos. E Deus me falava: assim está ele, assim está esse homem. E nós oramos até que um dia, na oração, Deus me mostrou ele saindo daquela mata, encontrando uma direção, uma casa, uma direção, alguém. Aí eu perguntei para ela: como é que está o seu marido? Ela falou: pastor, ele acorda de manhã com a roupa que ele dormiu. Na verdade, ele não dormiu. Ele chegou do trabalho, tirou o paletó, ficou com a roupa do pijama, o paletó era por cima, com a roupa do pijama, sentava na cadeira, passava a noite na cadeira balançando. No outro dia de manhã tirava a roupa, colocava o paletó novamente, mal se asseava, pegava o carro, dava uma volta no quarteirão, parava em algum lugar, dava um tempo, depois voltava. O dia todo ele estava surtando, o marido dela também, surtando. E nós oramos, e para a glória do nome do Senhor, aquela família foi restaurada. A primeira coisa que aconteceu foi que a prostituta acabou o relacionamento com ele. Ela arrumou outro namorado. Você ser traído pela prostituta é complicado, né? Ela arrumou outro namorado. E ele saiu de casa e nós falamos: vai voltar. Ele voltou para casa, o casamento foi restabelecido, a família foi reestruturada. Mas por que eu estou falando isso? Porque por fora era muito bonito. Por fora era um empresário bem sucedido, era um homem de negócios, era uma pessoa inteligente, era um bom advogado por fora, mas por dentro estava apodrecido. Muitas vezes em orações Deus me mostra o estado das pessoas por dentro dela, tá certo? Então, os falsos profetas, eles vão dizer para as pessoas o que elas querem ouvir, aquilo que vai fazer bem a elas, mas que não vai trazer cura. O que difere o falso e o verdadeiro não é a aparência, mas é a essência. Então, ser chamado por Deus para transmitir a palavra dele ao povo é algo muito sério. Assumir uma função no ministério, sem ter sido chamado nem recebido dons para isso, é arrogância. Inventar mensagens sem recebê-las do Senhor é impertinência. Então, a arrogância e a impertinência trabalham devidamente juntas, procurando um coração desinformado para trabalharem tanto na arrogância quanto na impertinência. E o que nós mais vemos hoje são falsos profetas se levantando tanto em arrogância quanto em impertinência. Eu tenho um zelo muito grande. Essa semana nós falamos na quarta-feira sobre Deus trocar o sacerdote. E eu falei aquilo, já tinha pregado sobre aquele assunto aqui no culto, mas falei aquilo pensando em mim. Deus me trocar. É muito complicado. Então nós somos tentados cotidianamente para agirmos com arrogância e impertinência. Mas fazê-lo, tanto fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer, sem nos preparar para tal, quanto inventar algo em nossa mente, dizendo que Deus vai fazer algo que Deus não falou que vai fazer, nada mais é do que a síndrome de Eva. Eva preferiu dar ouvido à serpente do que obedecer àquele que a havia criado. Isso é muito sério. A popularidade, alguém fala: mas tem popularidade. Gente, popularidade não é sinônimo, não é parâmetro de verdade. A história mostra que aqueles que falaram a verdade com frequência foram rejeitados pela maioria, foram perseguidos até a morte. Foram lá em Hebreus 11, o escritor termina dizendo o seguinte:
foram homens dos quais o mundo não era digno deles. Eles foram cerrados ao meio, foram cortados, foram vencidos, foram pegos. Deixa eu ler para você o texto aqui, Hebreus capítulo 11. Então não é, a gente fala, mas alguém segue, alguém ouve, alguém vê, não é um parâmetro. Não é um parâmetro. Hebreus 11:39. Ora, todos esses que obtiveram não dispomos de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos pelo fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição de seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, e outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados de morte a fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos estes, apesar de haverem sido provados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. O verdadeiro servo de Deus, muitas vezes, ele é isolado. Muitas vezes ele é solitário. Muitas vezes não tem com quem conversar. Muitas lutas ele precisa enfrentar sozinho. Só ele e Deus. Quando ele tenta falar algo para alguém, a pessoa não compreende o que ele está pensando, sentindo ou vivendo. Não adianta. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Não, mas pastor, a gente vive num momento de popstar, de celebridades, mas não é assim. Mateus 7,15 diz o seguinte: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Todavia, toda árvore que não produz bons frutos é cortada, é tirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para sermos autênticos, uma das palavras mais usadas na psicologia é a autenticidade. Autenticidade. Você tem que ser autêntico numa terapia. Você tem que ser autêntico. Autenticidade tanto do terapeuta como o paciente, quanto do paciente com o terapeuta. Autenticidade. Congruência, né? Congruência, ser completo.
Não tem como nós passarmos por um processo diante de Deus se nós preferimos ouvir aquele que nos satisfaz e não aquele que nos cura. Se nós preferimos ouvir aquilo que é bom para os nossos ouvidos, mas que não causa transformação à nossa alma. Não adianta nós contratarmos mestres para nós mesmos, porque tanto nossos mestres como nós iremos arder no fogo do inferno quando vier o juízo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre cada um de vocês. Por causa dessa responsabilidade, eu ouvi alguém dizendo esses dias, o Arthur dizendo, por causa dos discípulos, muitas coisas que ele tinha vontade de fazer, não fazia, para não envergonhar os discípulos dele. Por causa da igreja, muitas coisas das quais sou tentado fazer, eu não faço por causa de vocês. Por isso nós somos... A primeira coisa que eu devo fazer para não ser um muro caiado, ouça profetas verdadeiros, profetas que confrontem o seu estado de comportamento carnal, de uma vida levada pelo inferno. Hoje eu estava conversando com um rapaz aqui da igreja, ele nem está aqui no culto hoje. Falei, pastor, como é que está fulano de tal? Eu falei, olha, você deve saber, assim, deve saber dela mais do que eu, é lógico. As fotos dela na internet, como é que está? Foi confrontada, foi trazida para o concerto. Sabe, o mundo é muito bom, não dá para largar esse negócio. Então larga a igreja. Se não consegue ter uma vida de santidade diante de Deus, então larga, vai embora. Você vai... Quanto mais você souber, mais vai ser usado contra você. Larga, abandona. Esses dias, uma pessoa muito próxima a nós, alguns dias atrás, ela, casada, 4 filhos, ela se apaixonou por um garotão. Ele era bonito, rapaz, bonito mesmo, até se fosse mulher também, muito bonito. Ela se apaixonou por ele. Ele era mais jovem que ela, era casada com a filha de um pastor e tinha um bebezinho de uns 3 aninhos talvez. E eles foram viver uma aventura amorosa. E vieram bater na nossa porta para saber de nós. O pobre do marido dela, um empresário, um homem de sucesso, um homem bem sucedido, estava desesperado. Eu fui levar as crianças dela num dia para ir ver o pai. E as crianças dela na rodoviária falaram, pastor, me ajuda, eu não quero deixar a minha mãe. Foi. E um dia o rapaz lá procurou a gente, falou, eu quero um conselho de verdade, não de amigo, mas de pastor. O que eu devo fazer? Largue ela, volte para sua esposa. Ela clama dia e noite pela restauração do marido, do casamento dela. Mas se eu fizer isso, ela vai morrer. Eu falei, morre não. Morre não. Ela vai sofrer um dia, mas depois vive. Foi dito e feito, ele foi embora. Ela sofreu, ficou com raiva de nós, ficou desesperada, brava. Mas daí a pouquinho a ficha foi caindo, ela viu que estava errada realmente. Mas eu estou contando isso para chegar nesse detalhe. Ela foi participar de uma igreja. Ela vinha aqui conosco, mas não tinha oportunidade aqui, porque não tinha como ser conivente com aquela situação. Ela foi participar de uma igreja. Por Deus do céu. Ela cantando aqui no louvor, e o guitarrista, alguém do louvor também, cantando ela. Rapaz, que misericórdia. Não pode tribulação um negócio desse. Ela chegou, não, eu não consigo, aquele homem está me olhando. Gente, o homem foi para a casa dela. Casado também. Foi para a casa dela, sem mostrar para ela. E ela, o que eu faço? Eu falei, não tem problema, não faça nada não. Eu ligava para o pastor dele, pastor, fulano e tal, como é que está assim? Pastor, presta atenção, assim, no altar da sua igreja, pastor, irmãos. Aquilo entrou no ouvido e saiu no outro, continuou lá no altar, do mesmo jeito, continuou errando, do mesmo jeito. Sabe,
A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós vamos perecer quando nós edificamos sobre um fundamento errado. Algo por fora está bonito, mas por dentro está errado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos. O que é cautela? Cautela é uma palavra que a gente pouco usa hoje, né? Cautela, cuidado. Cautela é um cuidado redobrado. Tenha cuidado. Segundo item que eu queria que nós entendêssemos também. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. São coisas muito simples na Bíblia. Pastor, eu poderia nem pregar isso aqui, já está claro. Senhor, Senhor, eu te amo, eu te quero. Sabe, quando o Senhor foi ungir um rei em Israel, tiveram 2 reis em Israel muito legais, os primeiros reis de Israel. O primeiro rei, que foi Saul, foi o rei que o povo pediu. O segundo rei, que foi Davi, foi o rei que Deus deu ao povo. No primeiro rei, Samuel olhou aquele homem bonito, altão assim, igual Jessé, bonitão, grandão. Ah, meu Deus, que homem bonito. Chegou nele, aquele homem bonitão, chegou nele, ei, derramou azeite, novo rei de Israel. Saul, rei. O cara era pastor de jumenta. Tem pastor de porco, pastor de ovelha, pastor de jumenta. Ele é pastor de jumenta. Beleza, rei. Gente, foi horrível. O segundo rei foi o rei que Deus escolheu para o povo. Era um jovenzinho, vocês sabem da história, o mais novo da família, o mais insignificante. Naquela época, a pessoa que era ruiva, ele era menosprezada, então ele era o menosprezado da família. Ele era o último. Veio o primeiro filho de Jessé e sabe, o profeta pensou, é esse o homem que Deus ungiu. Deus falou, não, porque você vê segundo a aparência, eu vejo segundo o coração. Até que veio Davi, e Deus mandou Samuel derramar o azeite sobre Davi, e Davi se transformou no rei que nós conhecemos até hoje, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe mais? Nós hoje podemos dizer claramente, Senhor, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Se a nossa essência for ruim, for contrária àquilo que nós falamos, nós seremos tidos como desconhecidos diante de Deus. É fácil dizer Senhor, Senhor, mas não é fácil andar pelo caminho estreito e confrontar a multidão que está indo na direção contrária. Qual dificuldade, Senhor? Nenhuma. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei? É uma das perguntas que eu mais respondo durante a minha vida pastoral, ensinando as pessoas para eles entenderem qual é a vontade de Deus, que uma vez conhecendo você pode seguir. Não é fácil dizer Senhor, Senhor, mas não é fácil andar pelo caminho estreito e confrontar a multidão que está indo pelo caminho errado. Não é fácil. O verdadeiro caminho de acerto, numa transformação que vem de dentro para fora, deve ocorrer à medida que nós vamos nos movendo em direção à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se movendo em direção a nós, a um encontro, onde as pedras clamam. Então daí acontece uma transformação verdadeira.
Ezequiel 18:5. Ezequiel 18:5. Eu quero ler esse texto com vocês. 18:5. Ezequiel 18:5. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos nos altos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhados pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com a mulher nos dias da sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia no acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, nem divide a sua própria, mas antes divide a sua própria comida com os famintos e veste os que não têm roupa. Não empresta visando lucro, não cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios, que obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano, justo e leal, tem o direito de viver, oráculo de Yahvé, o Senhor. Está claro? Muito claro. Não é apenas dizer Senhor, Senhor. Ezequiel enumera aqui, Deus enumera através de Ezequiel algumas posturas que uma pessoa justa deve fazer. Homens justos se posicionam de acordo com as leis e mandamentos do Senhor e agem principalmente, primeiro, age com retidão e verdade. Nós às vezes somos injustos, não somos retos, não somos verdadeiros. Não come alimentos sacrificados a ídolos. Essa prerrogativa está inclusive nas leis, no primeiro concílio da igreja, lá em Atos capítulo 15. Não frequenta santuário de cultos, nem cultos satânicos ou de santos. Não levanta os olhos em adoração às imagens. Não se envolve em adultérios. 6. Não tem relações sexuais no dia da menstruação da mulher. Respeita aquele momento. Não reprime ninguém, não oprime alguém sobre o que lhe foi emprestado. Devolve uma penhora em vez de uma vez que está impossibilitada a quitação do empréstimo. Não furta nem rouba. Usa de generosidade com o faminto e com o necessitado. Não empresta visando os lucros através dos juros. Reprime atitudes das quais venha a cometer alguma injustiça e procura sempre julgar com justiça e imparcialidade. Dizer Senhor, Senhor é fácil. O importante é fazer disso muito mais do que um discurso, mas uma prática que nós carregamos por toda a nossa vida. Jesus, numa palavra muito simples também, falou: olha, o reino de Deus é como um homem, eu estou até repetindo um texto muito simples da Bíblia. É como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, aquela casa não rui, ela não cai. Ao contrário que outro não edifica sua casa sobre a rocha, mas sobre areias. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, aquela casa rui e cai. Aí qual é a diferença entre quem constrói a casa na rocha e quem constrói a casa na areia, por exemplo? Qual é a diferença que Jesus falou na Bíblia entre um e outro? É aquele que ouve e obedece. Ouvir, todos ouvem. Obedecer, poucos obedecem. Mas quando eu ouço e obedeço, eu estou edificando a minha casa sob uma rocha. Pode vir a luta que vier, a tentação que vier, a dor que vier, nós nos mantemos inabaláveis. Então dizer Senhor, Senhor, requer de nós uma atitude muito mais drástica em nossas posturas cristãs
do que simplesmente um discurso vazio, sobre o qual por fora nós somos bem aparentados, mas por dentro estamos completamente apodrecidos. Isso é muito ruim. Muros caiados gostam de discursos lindos, de palavras bem elaboradas, de mentiras bem contadas, de levar vantagens em todas as coisas. Muros caiados gostam de um cristianismo que não transforma, mas que ele transforma o cristianismo. Muros caiados não servem na igreja, quer que a igreja sirva a eles. Muros caiados não se lançam no reino, mas querem que o reino de Deus se lance a eles. Muros caiados são bonitos por fora, mas apodrecidos por dentro. Terceiro, que eu quero orar com você. Ezequiel 13:11. Ezequiel 13:11. Essa parede vai cair. Diga comigo, vai cair. Diga, vai cair. Sabe, não há dúvida de que aquilo que é feito de maneira imprópria vai cair. Vai cair, não vai resistir. Não vai persistir. Não vai durar. Vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras, e rajarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhes indagará: onde está o reboco e a caiação que fizeste? Por isso, assim afirma o eterno, soberano Senhor: na minha indignação permitirei o estouro de um vento tempestuoso, e na minha ira enviarei uma chuva de pedras e um aguaceiro com grande poder e inundação que se abaterão com violência sobre o vosso muro caiado. De um momento para outro despedaçarei o muro que fora caiado por vós. Eu rasarei de tal forma que até os seus alicerces ficarão à mostra. Quando ele cair, com ele a cidade, sereis igualmente aniquilados, e chegareis à conclusão de que eu sou Yahvé, o Senhor. Deste modo esgotarei minha cólera contra essa parede, contra todas as pessoas que a rebocaram com argamassa fraca, tintura de cal. Então vos direi: eis que a parede caiada já não existe, tampouco aqueles que a ergueram e rebocaram, isto é, os pregadores de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter tido visões de paz para essa cidade, quando na verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor, o soberano. Sabe, querido, um dia, está vivendo um momento de máscara, né? Um dia as máscaras vão cair. Um dia as roupas bonitas, os trajes vão cair. Um dia nós descobriremos que tudo que nós fomos envoltos, baseados em mentiras, em falsidades, vai cair. Um dia nós saberemos que todas as nossas ilusões foram apenas ilusões, não passaram de ilusões. Um dia nós saberemos, e o meu desejo é que você não saiba tarde demais. Homens e mulheres de Deus não vivem ilusões. Eu falo isso com muito temor mesmo. Muito temor. Nós tivemos uma primeira onda, uma primeira leva muito grande de coronavírus. Praticamente todos aqui na igreja perderam parentes. O Jaziel, então, viu a morte perto, né, Jaziel? Ele praticamente ressuscitou estando morto. Luciano Júnior, cadê Luciano Júnior? Luciano Júnior lá atrás foi o caso mais duro que nós enfrentamos como igreja. Luciano passou 60 dias internado, né, Luciano? 90 ao todo, né? 60 na UTI, não foi? 60 dias na UTI. É muita fé para poder ter esse homem em pé hoje. Foram tempos de muita luta. E um dia eu estava orando lá em frente à igreja de Lourdes, a vista para a cidade. Quando nós estávamos orando lá ainda estávamos no meio da segunda onda.
no final da primeira onda, se não me engano. Deus me falou claramente: a medida da iniquidade ainda não tem iniquidade. O contraponto da iniquidade é a justiça. A medida da justiça ainda não foi completada. Quando Deus me falou aquilo, nós estávamos no Brasil com aproximadamente 70, 80 mil mortos. Menos de 50 mil mortos. Quando Deus me falou aquilo, eu falei: misericórdia. Aí começou a morrer gente. Muita gente. Muita gente. Tanto é que eu deixei até de acompanhar, porque o número se tornou muito grande. Por um vírus. E nós estamos, como ser humano, estamos vencendo juntos essa batalha. Com cuidado. Estamos vencendo. Mas eu não quero ser profeta do mal. Mas as perspectivas não são boas. O que a medicina descobriu de vacina até hoje não suporta a variação que o vírus está tendo. Alguém até fala: mas me vacinaram 1, 2, 3 vezes e mesmo assim adoeceu. É porque é vírus. Vírus tem essa conotação, vírus tem essa característica. O vírus, ele muda muito rápido. Quando ele muda, ele sempre vem de uma maneira que ele é mais forte do que a anterior. A Europa começou a fechar novamente. Vários países da Europa estão fechando. Estados Unidos, só um pouquinho. Estados Unidos começou a fechar novamente. Eventos foram cancelados. Está todo mundo com medo, muito medo do que vai acontecer nessa nova cepa. Os efeitos, já foi percebido que os efeitos no corpo dela são menos nocivos do que as cepas anteriores. Mas a proliferação dela é muito maior do que as que nós já tivemos. Quando você olha para o Apocalipse, as coisas acontecendo, somente um tolo, eu já preguei isso aqui, somente um tolo é que não aceita a verdade que está na Bíblia e não se volta para Deus. Os alicerces, os muros que estão sendo feitos agora estão caídos, vão cair. Vão cair. Não adianta nós vivermos em ilusões, vão cair. As ilusões nos remetem a algo que não existe, é apenas imaginário, não existe, vai cair. Mais do que nunca nós precisamos mudar a nossa aparência através de uma mudança que inicia de fora para dentro. É assim? Não, de dentro para fora. Eu mudando com as minhas atitudes, quem eu sou. Mudando as minhas formas de viver, como eu sou. Mudando a minha maneira de pensar. Mudando a minha maneira de agir. Mas Deus pode sim trazer justiça, mas a justiça de Deus não alcança uma classe de pessoas que são os arrependidos. Não alcança. Não alcança. Vai cair, tá certo? Nós temos construído muitas coisas na nossa vida sobre muros que estão caiados. Por fora são lindos, mas a essência deles é ruim. Entenda bem, querido. O Senhor Jesus, Ele está vindo buscar uma noiva. Pense bem, uma noiva. Jesus não vem buscar uma prostituta. Quando você lê Ezequiel, você vai entender claramente quando o Senhor fala de prostituta. Ele chama Israel de prostituta, chama Judá de prostituta. Duas prostitutas que ele pegou, zelou, trouxe para casa, ela se prostituiu com os reis da terra. Jesus não está vindo buscar uma prostituta, mas uma noiva. Jesus não está vindo buscar uma vilã, mas uma noiva. Ele não está vindo buscar uma Jezabel, mas uma noiva. Ele não está vindo buscar uma Babilônia, mas está vindo buscar uma noiva. Ele não está vindo buscar uma Vasti, mas uma noiva. E a noiva, na sua essência, não é apenas o vestido que é branco. A noiva, na sua essência, ela é pura em toda a sua pureza. Ela é essencialmente pura.
Não é apenas o vestido que é branco. Mateus capítulo 7, versículo 6. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Quero orar com você nessa palavra. Nós muitas vezes construímos muros, substâncias, caiadas, falhas, das quais nós não temos como nos suportar, temos como viver aquilo ali. Mateus capítulo 7, versículo 6. 7, 6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. Todos nós, na nossa essência verdadeira, o que Deus tem feito em nós, o que Deus tem trabalhado em nós, para nos transformar cada vez mais em pérolas, cada vez mais em coisas sagradas. Quando eu me lanço naquilo que é falso, quando eu me lanço naquilo que é ruim, naquilo que é contra a palavra de Deus, eu estou simplesmente pegando as minhas pérolas e lançando aos porcos. Eu estou pegando aquilo que é sagrado e lançando aos porcos, e as minhas pérolas, lançando o que é sagrado aos cães, as minhas pérolas aos porcos. E depois não adianta reclamar. Sua família é uma coisa sagrada. Não lance ela aos cães nem aos porcos. Seu ministério é algo sagrado. Não lance ele aos cães e nem aos porcos. Sua salvação é algo sagrado. Não lance ele aos cães e nem aos porcos. Seus filhos são coisas sagradas. Não lance nem aos cães e nem aos porcos. E o mais interessante de tudo é que existem muitos cães e muitos porcos esperando que você faça algo errado. Mas lembre-se com clareza, aquilo que nós edificamos sobre fundamentos errados, sobre muros errados, sobre muros caiados, vai cair. Então, o melhor do que esperar cair é nós mesmos irmos lá e demolir aquilo que estava sendo feito errado. Construir uma base nova, construir uma base sólida, colocar, não sou engenheiro, sou psicólogo, então, mas eu entendo sobre obras, tirar aquilo que é ruim, a argamassa ruim, colocar aquilo que é bom, fazer o concreto de maneira correta, ser íntegro em todas as nossas atitudes e ações, termos Deus como prioridade, colocarmos o Senhor acima de todas as nossas decisões. Quando nós assim o fazemos, nós estamos então destruindo aquilo que é falso, aquilo que está apenas bonito por fora, mas por dentro é ruim. Eu quero orar com você, para que Deus livre você de falsos profetas. Livre você. Os falsos profetas, eles andam. A missão de um falso profeta é falar aquilo que você quer ouvir, mas não te confrontar, não corrigir o erro que você tem. Eu quero orar com você para que você aprenda a dizer não apenas Senhor, Senhor, mas que você verdadeiramente viva as consequências desse senhorio de Cristo. Saber que tem alguém sobre você. Quero orar com você para que você tenha consciência de que tudo aquilo que é edificado de maneira errada, não adianta pintar, não adianta mudar a cor,
Se aqui estiver podre, tem que tirar todo aquilo que está podre, tudo aquilo que está ruim. Os meninos, Normando foi arrumar aqui atrás. Primeira coisa que fez, Normando, tirar tudo aquilo que estava podre. Tirou. Depois tirou o que estava podre, colocou argamassa nova, colocou algo novo, para depois pintar. Se ele poderia simplesmente ter pintado, dizer, pastor, está pintado, está bonito, mas bater na parede assim, está podre, não está bonito, mas está podre. Nós vivemos hoje numa sociedade em que muitos podres estão andando na rua, fazendo negócios conosco, nos enganando, agindo de maneira maligna. Com a igreja não pode ser assim. Com a igreja não deve ser assim. Nós fomos chamados como noiva. O Senhor Jesus vem buscar uma noiva linda, maravilhosa, perfumada, cheirosa. O Senhor Jesus vem, Ele está ornamentando, está cuidando da igreja, cuidando da noiva dele. Porque uma coisa eu tenho certeza, de verdade, como nós estamos vivos aqui, esse momento está chegando. O momento da nossa redenção está mais próximo do que você imagina. O momento de estarmos com o Senhor está mais próximo do que você imagina. Por quê, pastor? Esse mundo está cada vez mais apodrecido.